Olá, mamães! Eu imagino que você deve estar chocada com este título, talvez até me achando louca ou permissiva demais. Indo ainda mais longe, você pode estar achando que eu estou criando verdadeiros monstrinhos para a humanidade, deixando de impor os limites. Bom, primeiro eu preciso te falar que você leu certo sim. Eu deixei de impor limites. E isso tirou um peso de cima de mim e dos meus filhos. Segundo, não. Eu definitivamente tenho muito amor pelas minhas crianças. E não estou criando monstrinhos de estimação para mim, nem para você e tampouco para o mundo. Pode ficar tranquila que aqui está tudo sob controle. Bom, eu sou a Lisa Kunen, educadora e designer de interiores, mãe da Ana Lu e do Juju, os meus dois grandes milagres, e é por honrar esses grandes presentes de Deus em minha vida que eu tenho dedicado uma boa parte da minha vida para pesquisar e colocar em prática tudo aquilo que eu acredito que possa contribuir muito na educação dos meus filhos. E posso garantir a vocês que só recebo em troca reações positivas por parte deles e das pessoas que estão à minha volta. E é por isso que hoje eu estou aqui para tratar desse assunto tão importante e que as mães muitas vezes se sentem perdidas em relação à educação dos filhos. Muitas vezes nós, mães, somos cobradas por impor e cobrar os limites dos nossos filhos. E com toda a nossa vontade de ser assertiva, muitas vezes com a intenção de ajudar, acabamos atrapalhando inconscientemente o desenvolvimento da nossa criança. Eu vejo muitos artigos em livros, internet, pessoas falando para os pais: você precisa impor limite aos seus filhos, você precisa deixar claro quem manda. Seja autoritário ou ele irá mandar em você. Faça respeitar as suas ordens desde cedo, será melhor para você. Gente, me desculpe a sinceridade. Quando eu leio essas frases, eu me sinto muito mal de verdade. A impressão é que eu não estou lidando com uma criança, mas sim com um ser todo mal intencionado, um delinquente, e que eu preciso me prevenir e ficar atenta para essa criança não acabar comigo. Para nós adultos, o que chamamos de limites pode ter dois significados quando estão relacionados com a maneira como nos relacionamos com uma criança. A primeira é quando precisamos evitar que algum perigo ocorra, seja para a própria criança, para outro ser humano ou para um outro ser vivo, ou ainda quando é algum perigo para o meio ambiente. Por exemplo, você não pode permitir uma criança, um bebê de 6 meses, manusear uma faca com serras. Ela pode se ferir gravemente. Então existe um limite do que ela pode manusear. Outro exemplo, você não pode permitir uma criança puxar os cabelos da sua irmã. Você precisa zelar pela integridade das duas crianças. Então você precisa separar e aplicar uma consequência, pois elas passaram dos limites. Outro exemplo, uma criança que atira pedras nos passarinhos precisa ser impedida desta atitude, pois ela pode causar sofrimento aos bichinhos. E ainda uma criança que joga lixo no chão precisa ser advertida e corrigir a sua atitude, porque está contribuindo para a poluição do meio ambiente. E isso nós não podemos permitir. Agora, outra forma de impor limites é a gente não permitir a criança a fazer alguma coisa porque nos incomoda. Esse é o limite que me incomoda muito. E foi isso que fez muita diferença na minha vida. Veja bem, eu me lembro muito bem quando o Júlio completou 2 aninhos. Um dia eu fui colocá-lo na cadeirinha de carro, e fui passar o cinto pelos seus braços para encaixar na parte de baixo. E ele começou a gritar desesperadamente. Eu levei um grande susto. Fui conversar com ele para entender o que aconteceu. E ele ainda, chorando muito, me disse: mamãe, eu piculo. Bom, traduzindo, piculo quer dizer eu procuro. Ele apenas queria achar e puxar a parte do cinto onde ele estava sentado em cima. Esse era o desafio que ele queria vencer. E eu, sem perceber, acabei com essa oportunidade de aprendizado que ele tinha percebido que era importante para ele. Então eu conversei com ele, pedi desculpas porque eu não havia deixado ele procurar, pois eu não sabia que ele queria fazer isso. E combinei que das próximas vezes
eu iria sim deixar ele procurar. E assim eu comecei a fazer, quando a gente saía. Confesso que às vezes demorava, mas como eu entendo que faz parte das descobertas dele nessa fase, eu sempre aguardei pacientemente, incentivando ele a conseguir encontrar a pecinha. Às vezes, eu me preparava até para sair uns 10 minutinhos antes, para dar tempo de sobra para ele procurar a pecinha do cinto sem apressá-lo. Uma vez, meu marido foi colocá-lo na cadeirinha e eu estava vindo logo atrás para a gente poder sair e de repente eu me deparei com uma cena de terror. O Júlio gritava loucamente: não papai, eu que piculo, você não, eu que piculo. O meu marido, sem entender nada, gritava mais ainda: Júlio, para de escândalo, senta aí, fica quieto, você não tem motivo para gritar. Eu fui me aproximando com os olhos arregalados, comecei a entender o que estava acontecendo, mas fiquei na minha. Deixei eles se entenderem e nós saímos. Mas, na verdade, não foi simples assim. O Júlio entrou num momento de birra, que eu vou abordar esse assunto em um outro momento. E levou um tempo para ele se acalmar. Enfim, saímos e na volta, eu e o meu marido fomos conversar sobre o que havia acontecido no carro. Meu marido estava reclamando da birra do Júlio, que ele não tinha limite. Depois que eu deixei ele desabafar, eu expliquei que nessa fase as crianças têm dentro de si vontade de fazer as descobertas que são fundamentais para o seu desenvolvimento. E achar a pecinha do cinto do carro para ele era uma grande conquista. E assim que ele se sentisse um expert em encontrar o cinto, podia ter certeza, ele iria perder o interesse e iria partir para um outro desafio. Essa não é uma atitude de desobediência, gente, e sim uma vontade natural da criança, a necessidade dela vencer os desafios que ela acredita que é capaz de resolver. O Júlio não estava oferecendo riscos para ele, nem para outro ser vivo e nem ao meio ambiente. Então, por que tentar impor um limite nesse momento? Apenas porque tinha alguém com pressa e sem paciência para aguardar a criança agir no tempo dela? Olha, acredite, logo essa atividade deixou de ser interessante para ele e ele foi buscar novas descobertas. Quando a gente entende essas necessidades da criança, a gente percebe que precisamos criar um ambiente uau para ela. Um ambiente em casa onde todos possam conviver em paz, onde a criança tem liberdade para fazer as suas descobertas. Por isso, eu enfatizo muito sobre a importância da mamãe ser aquela mamãe uau, que entende isso e que vai preparar então a sua casa para que a criança possa se desenvolver com segurança. E a família toda vai ganhar com isso. Quer entender melhor? Então agora eu vou te fazer um convite. Por um segundo, feche os olhos e imagine a cena que eu vou formar. Imagina que você acabou de acordar e ao abrir os olhos você está em um lugar muito simples. Um lugar totalmente desconhecido. Você não conhece nenhum objeto e todos estão fora do seu alcance. Você não reconhece nada e não sabe para que servem os objetos que vê. O que você faz? Para sua sobrevivência, qual é a atitude mais natural? Sentar e ficar observando até que alguma coisa aconteça? Ou levantar e descobrir onde você está, como esse lugar funciona? Talvez você tenha até pensado em encontrar comida e água. Tudo isso exigiria, sem sombra de dúvidas, mexer no ambiente. Levantar coisas, abrir e fechar coisas, subir em coisas para acessar o que está alto demais. Talvez nos frustrássemos, ficássemos com raiva, confusos, tristes e ansiosos, inclusive. Agora eu te pergunto, você conseguiu fazer alguma ligação bem precisa com a maneira como que os nossos filhos se comportam? É isso que as crianças precisam, explorar o que é novo para elas. Veja, se nós dermos às crianças uma dieta equilibrada, ela tende a ser mais saudável. Se permitirmos que a criança esteja em um lugar onde não seja um ambiente de repleto nãos, quer dizer, de coisas frágeis demais, coisas que estragam, objetos perigosos e nem um ambiente lotado de brinquedos, já que isso também pode ser muito prejudicial para o seu desenvolvimento.
É por isso que, mais uma vez, eu estou batendo nesta tecla que o ambiente que a criança vive tem que ser preparado para ela, tem que ser aquele ambiente uau de verdade. Quando a criança mostrar interesse em qualquer coisa de casa, permita que ela fique com o objeto se for possível. E talvez isso vai manter ela ocupada por horas. E aí, quando o interesse dela acabar, é bem possível que ela não peça pelo objeto de novo. Quantas e quantas vezes eu já fiz o almoço em companhia das crianças, brincando em volta de mim com os utensílios da cozinha. Acredito que muitas mães já passaram por isso, em ver as crianças entretidas com panelas, tampas, potes, e simplesmente, algum dia, tudo isso perde a graça. Algumas coisas não podem ser permitidas, é claro. Não entregamos um facão a um bebê, ainda que seu interesse seja enorme. Não podemos permitir que nossas crianças puxem as orelhas de um bicho de estimação, ainda que isso pareça divertido, ou que ainda belisque a perna de um colega, por mais frustrado que estejam. Não se pode permitir que intencionalmente a criança jogue copos e copos de vidro no chão. Mas, a parte dessas poucas coisas que fazem mal à criança, a outro ser vivo ou ao ambiente, existe muita coisa, sim, que pode ser permitido. Por vezes, atitudes dos nossos filhos nos assustam. Algumas coisas que eles fazem parecer tão inadequadas que achamos que precisam ser impedidas. Pode ser, por exemplo, o fato da criança vestir várias camisetas uma sobre a outra. Pode ser o fato dela trocar de roupa várias vezes seguidas. Olha, aqui em casa, a Ana Luísa está exatamente nessa fase. Talvez seja abrir todas as gavetas de um dos móveis da casa, ou de um cômodo, ou tirar todas as frutas da fruteira. E nós estamos acostumados à interpretação que essas ações são impróprias, devem ser interrompidas, ou que isso é falta de limite. Mas e se nós interpretássemos de outra maneira? E se em lugar de impedir, nós observássemos? Simples assim, ficarmos observando por um período. Olha, um dia eu cheguei na cozinha aqui de casa e o Júlio havia aberto um pacote de feijão preto, e quando eu cheguei estava todo espalhado pelo chão. Acredito que se isso tivesse acontecido na época dos meus avós, isso seria motivo até para levar umas palmadas. Lembrando que hoje é crime bater em criança de forma agressiva. O que eu fiz foi observar como ele estava concentrado com aqueles feijõezinhos pretos no chão branquinho. Claro que eu fiquei muito atenta para ele não colocar algum grão no nariz, no ouvido ou alguma atitude que pudesse colocá-lo em perigo. Olha, ele ficou por um bom tempo ali nas suas experiências e depois nunca mais teve interesse em mexer no feijão, pois eu permiti a ele que explorasse ao máximo essa experiência. Agora reflete um pouquinho aqui comigo. E se nós ensinássemos a criança a fazer a mesma coisa com um grau de dificuldade um pouco maior? Ou quem sabe, se nós ensinássemos a criança a terminar aquilo que ela começou e a deixássemos livre para repetir? Quanto de nossas vidas, nossas relações com a criança não se transformaria só porque a nossa interpretação mudou? O quanto vamos estar mais confiantes, mais serenas e tranquilas e as crianças mais felizes? Pensa nisso. Esses dias eu fui viajar a trabalho. Fiquei 4 dias fora, fui para São Paulo e os meus filhos ficaram com o pai, com o meu marido. No domingo, eles foram almoçar na minha sogra e o Jair, meu marido, me disse que o Júlio lavou as mãos pelo menos umas 15 vezes. Ele havia ficado tão maravilhado em abrir a torneira e ver a água saindo que ele sujava as mãos de propósito para ir lá lavar novamente. Quando eu cheguei, ele foi fazer isso aqui em casa. A cada 5 minutos estava o Júlio com a torneira aberta. Bom, desperdiçar água não é uma coisa legal. Então eu cheguei até ele e mostrei que quando a gente abre bem a torneira, sai muita água. Quando abre pouquinho, sai pouca água. E saí de perto e fiquei só observando. Ele ficou ali por um tempo, abrindo e fechando a torneira, observando o fluxo de água que saía.
Uns minutinhos após, ele encerrou essa atividade e nunca mais foi brincar com a torneira. Ele havia esgotado toda a sua experiência com a torneira mais uma vez. Então, mamães, deixe a sua criança ter experiências. Assista ela, fica ali por um tempinho observando. Isso vai ser muito importante para você entender a sua criança. Mas esteja certa de que você não pode ser vista, porque o comportamento dela pode mudar se isso acontecer. Olha, eu tenho certeza absoluta que você se surpreenderia, assim como eu, a ver o cuidado com que o seu filho vai abrir e fechar a torneira, como se estivesse resolvendo um problema difícil. Depois de quando tiver dominado o problema das torneiras, provavelmente perderá o interesse nisso, que para muitas pessoas pode parecer um mau comportamento. A criança vai usar as torneiras somente para a sua função apropriada. É o que acontece hoje. O Júlio abre as torneiras somente quando é realmente necessário lavar as mãos. Agora, abrindo aqui um parênteses. O Júlio tem 2 anos e com isso você deve estar se perguntando se ele alcança a torneira. O fato é que aqui em casa o ambiente é preparado para eles terem autonomia e fazerem as suas descobertas. Então o banheiro aqui, ele é adaptado para que eles alcancem a torneira, para escovarem os dentes, lavarem as mãos. Eu ofereço um ambiente uau para eles. Parênteses fechados, vamos continuar. Então a criança não se sente apenas prazer quando pode agir no mundo. O que ela sente é a própria vida dela, fazendo através das suas mãozinhas. Nasce daí a concentração, o propósito, a autodisciplina, a perseverança. Todas as bases para o desenvolvimento da personalidade do caráter são lançadas pela ação, pelo movimento e pela conquista da independência. Por isso, vale a pena que façamos o exercício constante de esquecer os limites, principalmente os que se formaram dentro de nós e que não nos permitem ver a ação da criança pelo que ela realmente é. Assim, pelo esquecimento dos limites, vamos abrir uma nova trilha para as nossas crianças, desempenhando um papel que se transforma também. Se antes nós interrompíamos e ensinávamos, agora nós vamos nos tornar companheiros e ajudantes da vida. É por isso que eu defendo tanto que o ambiente tem que ser preparado para as necessidades da criança. Olha, eu acho que ainda não falei nesse vídeo o quanto eu já me senti exausta, frustrada, achando que eu não era capaz, que eu não daria conta. Como educadora, eu sempre ajudei muitas mães com problemas semelhantes. Mas, gente, o fato é que quando é a nossa vez, parece aquele ditado: casa de ferreiro, espeto de pau. Mas como eu queria retomar o controle da situação por mim, por meu marido, pelos meus filhos, eu entrei mais a fundo no assunto. Fui estudar mais e mais e principalmente colocar em prática toda a bagagem que eu já tinha. E porque eu queria que aqui em casa o espeto não fosse de pau. A primeira coisa que eu fiz foi trocar a ideia de limites, já que eu não acho necessário dar essa entonação de autoritarismo com as crianças. Troquei por regras, combinados. Agora, eu já posso imaginar o que deve estar se passando na sua mente. Se eu não posso dizer não ao meu filho, então eu tenho que deixá-lo fazer tudo o que quiser? Gente, é claro que não, mas nós precisamos encontrar um meio termo. Nós não vamos ser autoritárias, mas também não vamos ser permissivas, ok? Assim como ser autoritária prejudica o desenvolvimento da criança, com certeza a permissividade também. O que vamos fazer é dar as regras claras, de maneira consistente e com entonação de voz firme e gentil ao mesmo tempo. Vamos ter empatia com as nossas crianças, nós vamos respeitá-las, vamos ser solidárias e ainda vamos orientar os nossos filhos. O meu conselho é sempre explicar primeiro para a criança como as coisas funcionam em cada ambiente. Por exemplo, aos domingos nós vamos à missa.
Antes de entrarmos na igreja, nós explicamos para as crianças, principalmente para o Júlio, já que a Ana Lu entende o que nós vamos fazer neste ambiente. Então nós falamos: Ju, aqui neste ambiente a gente anda devagar e fala baixo. Nós vamos entrar e rezar para agradecer ao Papai do Céu tudo o que a gente tem, combinado? Ele faz sinal positivo e a gente entra. Normalmente ocorre tudo bem. Bom, eu digo normalmente porque se ele estiver com sono ou com fome, ele provavelmente vai dar um pouco de trabalho. Mas fora isso, fica tudo sob controle. Eu quero aqui chamar a atenção para um detalhe que faz muita diferença. Você percebeu que eu não disse na igreja não pode correr e não pode gritar? Eu disse o que é permitido, apropriado a fazer, e eu suprimi a palavra não. Alguns exemplos para você poder entender melhor. Ao invés de dizer nós não corremos, nós dizemos neste lugar andamos com cuidado. Ao invés de dizer nós não gritamos, nós falamos assim, aqui nós falamos em voz baixa. Ao invés de dizer não carregamos tudo isso ao mesmo tempo, nós podemos falar neste local carregamos as coisas uma de cada vez. Ao invés de falar não deixamos os brinquedos no chão, nós devemos dizer neste local devolvemos os brinquedos na prateleira. Ao invés de falar nós não interrompemos, nós podemos dizer neste local esperamos a sua vez. Ao invés de falar não saímos da cadeira em um restaurante, nós podemos dizer aqui neste lugar ficamos em nossa cadeira. E por que nós falamos dessa forma? Ao usar uma linguagem exata e positiva, você se torna uma autoridade firme, gentil e racional, que está construindo um relacionamento baseado na confiança, sem autoritarismo. Como não façam isso, não façam aquilo, as crianças passam a entender e admirar mais a gente. E como consequência, ela não quer nos decepcionar. Ela vai atender aos nossos pedidos porque nós nos conectamos com ela de uma forma firme e gentil. Agora, existem também algumas frases negativas que são menos óbvias. Muitas vezes pensamos que estamos usando linguagem positiva, mas na verdade só estamos afirmando a nossa autoridade. Veja só. Na hora do jantar você fala para a sua criança: sente-se, é hora de comer. Mas agora veja essa frase dita de outra forma: filho, vamos comer quando você estiver sentado. Na primeira afirmação, estamos dizendo à criança o que ela deve fazer. Eu mando e ela obedece. Não há outra escolha. Eu sou adulto, eu faço as regras para você seguir, sem fazer perguntas. Simples assim. No segundo exemplo, filho, vamos comer quando você estiver sentado. A criança tem a opção de quando ela vai se sentar. Ela sabe que vamos esperar até que esteja pronta. Não há necessidade de uma luta pelo poder, porque a criança agora ela tem a liberdade de escolha. E eu garanto que mesmo dando essa liberdade, a escolha dela será fazer o que você está desejando que ela faça. Veja outras situações. Uma frase de autoridade: fique quieto, é hora da história. Uma frase com escolha: quando você estiver quieto, eu vou ler uma história para você. Ou ainda, coloque seu casaco, está frio lá fora. Ao invés de, quando seu casaco estiver vestido, iremos para fora. O uso de uma linguagem positiva e respeitosa, mais firme, orienta as crianças a se comportarem sem que o adulto precise vigiar e esperar que elas quebrem as regras. Você está definindo o tom para o resultado que você quer atingir, para um resultado positivo. Claro que você vai dar a regra de acordo com as expectativas e com o resultado da sua escolha. Existem regras definidas na vida e ter regras não é ruim. As regras são realmente necessárias para criar crianças felizes, independentes e bem ajustadas,
que se tornam adultos felizes, independentes e bem ajustados. Quando entendemos o que queremos em nosso ambiente e modelamos isso de maneira clara e respeitosa, os nossos filhos são capazes de fazer escolhas sábias sobre o seu próprio comportamento. Mamãe, eu sei que é difícil, mas se você quer realmente ser aquela mamãe uau e conseguir preparar a sua casa e um ambiente uau, eu vou te ajudar. É normal, um dia a gente vai se sentir cansada, sem paciência, mas olha, gente, se eu conseguir, qualquer mãe pode conseguir também. E não se esqueça, nós estamos juntas. Por uns dias a gente vai acertar, depois a gente tropeça, mas retoma o fôlego e segue em frente novamente. E olha, você vai começar a colocar em prática e provavelmente você vai se sair bem. Mas é bem provável que algumas vezes você vai se pegar falando de forma autoritária. E está tudo bem. Você também estará em um processo de aprendizagem. E nós não mudamos de uma hora para outra. É preciso treino, é preciso persistência. O importante é você saber que é normal isso acontecer. Mas com perseverança, logo tudo estará fluindo de maneira normal. E quando você ver os resultados na sua criança, as pessoas ao redor elogiando, isso vai te dar mais ânimo ainda. Pode confiar em mim. Então, gente, para deixar tudo bem claro, para que você entenda bem a forma de colocar as regras no ambiente de vocês, eu vou te passar mais 6 dicas para te ajudar. E a primeira dica que eu vou te dar é passar as regras claras da sua casa. Os filhos não gostam muito de blá, blá, blá. Aliás, ninguém gosta, nem eu, nem você. Então, chega de discursos longos e moralistas, por favor. Diga apenas, aqui em casa, somos todos educados uns com os outros. Nós comemos juntos, sentados à mesa. Nos expressamos sempre com palavras, não com agressões. A segunda dica é falar sempre com amor. Para isso, primeiro abaixe-se até a altura da criança. Isso é um sinal que você tem respeito por ela. E ela vai perceber que ela é importante para você. Use uma voz firme e amorosa, gentil. Fale da forma que você falaria com os outros. Não tem motivos para falar com rispidez com a criança. Não grite. Aproxime-se da criança. Nada de ficar berrando pela casa, viu, mamães? Chegue próximo, aproxime do seu filho, da sua filha e fale de forma natural com ela. A sua criança está triste, zangada ou frustrada? Então, exerça empatia. Olha, quando as minhas crianças estão assim, eu dou um abraço gostoso, faço massagem nas costas, digo que entendo o que ela está sentindo, que é normal ter esses sentimentos, aguardo uns minutos e convido ela a fazer alguma coisa que ela goste para mudar o seu comportamento. Agora, se a criança está em meio a uma crise de fúria, segure-a com carinho ou mantenha ela em um local seguro até ela se acalmar, certificando-se que ela não possa se machucar ou machucar alguém. Nesse caso, é melhor abraçá-la firmemente, dizer que você entende o sentimento dela, mas que não pode permitir que ela fira alguém. Vou dar um exemplo que aconteceu esses dias atrás, muito recente comigo. Nós fomos ao shopping e lá havia aqueles brinquedos de Natal. O carrossel, o trenzinho, escorregador, algumas outras atividades que deixam qualquer criança hipnotizada. Eu e meu marido estávamos com as crianças já fazia um tempo e resolvemos ir embora. Então fomos chamá-las para a gente poder ir. Claro que elas não concordaram. Então eu me abaixei e disse, vamos fazer um combinado. Cada um vai escolher um brinquedo para ser o último. E depois nós vamos embora porque já está tarde. Precisamos descansar e outro dia nós retornaremos. Então, eu primeiro dei uma oportunidade deles escolherem o brinquedo que quisessem. E depois eu justifiquei o porquê nós já iríamos embora. Isso diminui muito a possibilidade da birra acontecer. Depois que eles foram nos brinquedos, o Júlio ainda tentou insistir em ficar mais.
Mas, gente, combinado é combinado e regra a gente não volta atrás. Então, eu e o meu marido falamos que nós tínhamos feito um combinado e que agora a gente iria sim embora. O Júlio veio no meu colo e disse: mamãe, estou triste. Eu disse a ele: eu te entendo, meu filho. Eu também fico triste quando eu quero muito fazer uma coisa e eu não posso fazer. É normal a gente ficar triste. Mas outro dia a gente volta e você brinca de novo. Ele olhou nos meus olhos e me perguntou: mamãe, você está feliz? Eu disse: sim, filho, muito feliz. Eu tenho vocês que são os meus tesouros. E aí eu perguntei: e você, Ju, está feliz? Ele disse: tô feliz. E me deu o melhor abraço do mundo. Tudo isso sem birra. Quando a gente dá sentido a tudo, o que acontece? A gente demonstra respeito pela criança e ela sente isso. Agora, a minha dica número 3 é essa. Às vezes, uma criança nos pergunta: por que tal coisa? E nós respondemos o quê? Porque sim. Mesmo se estamos realmente cansados, e nós repetimos várias vezes, acho que é importante ter sempre uma razão para estabelecer um limite e a gente poder nos comunicar com os nossos filhos. Por exemplo, imagine a criança que está em meio ao ataque de fúria. Você não precisa gritar, bater, se exaltar. Para isso, você precisa apenas dizer: eu não posso deixar você me bater. A minha segurança é importante para mim, mas você pode bater nesse travesseiro. Simples assim. Logo, ela vai se acalmar e você vai permanecer sempre no controle. E ela vai confiar em você e vai deixando de ter esse tipo de comportamento. Outra dica, a dica número 4. Veja sempre se as regras estão de acordo com a idade e com a capacidade da criança também. Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela pode escolher as suas roupas, mas você vai colocar ali umas 2, 3 opções para apresentar a ela. Já uma criança de 6 anos, ela já pode escolher a roupa que ela vai vestir dentro de tudo que ela já tem disponível. Tá? Então vamos prestar atenção bem na idade das crianças e na regra que nós estamos oferecendo a elas. Outra dica importante, a dica número 5, é: chegue ao consenso junto com seu filho, quando for possível, claro. Mas Lisa, como assim? Bom, vamos pensar que ninguém gosta de se sentir controlado. Nem eu, nem você e, claro, nem os nossos filhos. Se o seu filho vai fazer alguma coisa que você se sente incomodada, que tal expor a ele o seu pensamento e juntos acharem uma solução? Olha, eu vou te contar uma coisa. A minha irmã mora bem aqui na frente da minha casa, praticamente do outro lado da rua, na esquina. Eu moro no meio da quadra. Esses dias, fui na casa dela com as crianças e a Ana Lu não quis dar a mão. Ela disse: mamãe, eu já sou grande. Então eu disse: filha, eu te entendo e eu confio muito em você. Mas pode vir um carro e eu fico com muito medo dele pegar você. Como podemos fazer então para eu me sentir mais segura? Ela virou para mim e disse assim: mamãe, eu fico do seu ladinho. Só vou atravessar quando você falar que posso ir. Você me cuida e eu não preciso te dar as mãos. Gente, que gracinha. Fechamos o nosso combinado e ela atravessou e ficou o tempo todo do meu lado. Olha, não sei vocês, mas eu já vi cenas horríveis de mamãe gritando para a criança dar a mão, a criança sai correndo, vai para a rua, o carro que está passando freia bruscamente, a mãe tem um ataque de nervos e de repente aquela cena já está virada num caos. É muito triste ver isso. Eu sei que isso acontece porque a mãe quer proteger a sua criança, mas infelizmente não tem conhecimento sobre como fazer. Agora, a dica número 6, não tem negociação mesmo. Se a criança está correndo perigo brincando perto de uma fogueira de festa junina, por exemplo, próximo a um forno quente, ou ainda correndo ao redor de uma piscina, a regra tem que ser bem clara, simples e dita de forma firme e gentil, enquanto a criança é retirada com segurança do local. Por exemplo,
Filho, aqui está muito perigoso para você, por isso você não pode ficar aqui. É provável que a criança volte novamente, mas aí é só repetir a regra e agir da mesma maneira, que logo ela vai entender e não vai voltar a brincar nesse local. E, mamães, a dica mais valiosa de todas. Quando colocar as regras, é importante que você e a sua criança estejam em forte conexão. Caso contrário, é melhor dar um passinho para trás e encher o balde emocional dela e depois começar a construir uma nova conexão. Mas esse será assunto para um outro dia, para eu não me estender muito aqui hoje. Agora, se quando você definir as regras, a sua criança estiver fazendo birras, você também vai ter que aprender a lidar com isso. Fica ligada que aqui logo eu vou gravar um outro vídeo para poder te ajudar nessa parte. Mas agora, mamães, eu quero desafiar vocês. Veja, o que eu passei de dicas serve para você aplicar hoje na sua casa. Então faça isso e depois me conta como estão indo as coisas por aí. Bom, e se você tiver outras maneiras sobre como estabelecer as regras, eu vou ficar muito feliz se puder compartilhar comigo também. Afinal, nós mães temos que sempre dar forças uma para a outra. E por último, vou te pedir agora então um favor. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma com as informações que eu trouxe aqui, deixa por favor a sua curtida para eu saber que foi interessante para você e também comenta aqui se você ficou com alguma dúvida que eu mesma vou esclarecer para você. E se você por acaso conhece alguma mamãe que esse assunto possa ser interessante para ela, então me ajude a divulgar essa informação compartilhando esse vídeo. E se esses assuntos te interessam, então aproveita e se inscreve também no canal do YouTube, porque lá você vai encontrar muitas dicas sobre como ser uma mamãe uau e como preparar um ambiente uau para a sua criança. Outra coisa importante, clica nos links aqui embaixo para você se conectar comigo pelas redes sociais, porque lá eu vou postar lives, meu dia a dia e nós vamos poder nos conectar melhor para eu poder te ajudar. É isso aí, um grande beijo e te encontro no próximo vídeo. Até lá!